Você já percebeu como o preço do chocolate virou um verdadeiro luxo ultimamente? Se em 2005 você comprava um ovo sonho de valsa por R$ 14,99, hoje ele facilmente ultrapassa os R$ 50. E não é só impressão sua, os dados confirmam essa realidade amarga. A Páscoa de 2025 promete ser uma das mais caras da história, e tudo começa por um vilão inesperado, o cacau. Só nos últimos 12 meses o preço dessa matéria-prima essencial para a produção de chocolate disparou 189%, com picos de 282%, segundo o Investing.com. E os efeitos disso estão sendo sentidos diretamente nas gôndolas dos supermercados brasileiros. Mas a pergunta que ninguém está fazendo é: por que isso está acontecendo agora? O que está por trás dessa explosão no preço do cacau? E mais importante, quem está lucrando enquanto você paga mais caro? Neste vídeo, a gente vai muito além do chocolate estar caro. Vamos falar de clima, fungos devastadores, manipulação de mercado e como isso tudo pode ser só a ponta do iceberg da inflação que corrói seu poder de compra todos os dias, até mesmo em algo aparentemente inocente como uma barra de chocolate. E se você acha que esse vídeo é só sobre doce, se prepara. Vamos te mostrar como o sistema esconde a real razão do caos econômico por trás dessa crise. Você pode até pensar que o aumento no preço do chocolate é apenas mais um reflexo da inflação comum, mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. A raiz do problema está no cacau, a matéria-prima essencial para fabricar chocolate, e ele nunca esteve tão caro. Desde 2016, o valor da tonelada do cacau vinha oscilando, mas de forma controlada. No entanto, em 2024, o gráfico literalmente explodiu. O preço chegou a bater a casa dos $12.000 por tonelada, o maior pico já registrado na Bolsa Americana. Para efeito de comparação, há apenas 12 meses, esse mesmo cacau custava pouco mais de $4.000. Isso significa uma valorização de quase 200% em um ano, com previsões de fechar 2025 a $7.300 por tonelada, um número ainda altíssimo para os padrões históricos. E isso, claro, impacta diretamente o consumidor final. Mas o que está impulsionando essa explosão? Duas palavras: clima e doença. A África Ocidental, que concentra 70% da produção mundial de cacau, foi duramente afetada por eventos climáticos extremos, alternando entre secas severas e chuvas intensas. Essas mudanças atrapalharam todo o ciclo de produção das plantações. E como se não bastasse, um fungo devastador atingiu plantações na Costa do Marfim e em Gana, os dois maiores produtores globais, dizimando a produção local. Ou seja, estamos vendo um cenário de escassez real. E quando a oferta cai drasticamente, o preço sobe. Isso é economia básica. Só que neste caso, a escassez é impulsionada por fatores que fogem completamente do controle humano: a natureza e a biologia. Agora, se você acha que isso é só uma fase, é bom repensar. Os impactos climáticos não são pontuais. Eles fazem parte de um novo padrão global que deve se intensificar nos próximos anos. E se você ainda acredita que o preço do chocolate vai cair após a Páscoa, bem, talvez esse vídeo te faça pensar duas vezes antes de encher o carrinho com bombons e ovos de 80 reais. No Brasil, o reflexo do caos internacional chegou sem pedir licença. O chocolate, que sempre foi protagonista da Páscoa, especialmente para quem tem filhos, agora está sendo tratado como item de luxo. Dados da inflação mostram que o preço de barras, bombons e ovos de Páscoa subiu 16,5% nos últimos 12 meses. Parece pouco? Pois saiba que esse é o maior aumento anual desde 2020, período que já foi considerado crítico por conta da pandemia. E o mais curioso, não é só o consumidor que está sentindo o baque. Pequenos e médios comerciantes, que lucravam com a revenda de ovos e cestas de chocolate, estão simplesmente desistindo de investir na Páscoa. Os custos são tão altos que muitos não conseguem manter margens de lucro saudáveis,
o que afeta diretamente a economia local. Além disso, há um fenômeno silencioso acontecendo: o encolhimento dos produtos. Em vez de subir ainda mais os preços, muitos fabricantes têm optado por reduzir o tamanho e o peso dos chocolates sem alterar o valor da embalagem. É a famosa reduflação: menos produto, mesmo preço. Você acha que está pagando 14 reais por um bombom, mas está levando menos gramas do que no ano passado. E a pergunta que não quer calar é: como chegamos nesse ponto? O Brasil, apesar de ser um dos maiores mercados consumidores de chocolate da América Latina, não é um grande produtor de cacau. Isso nos torna altamente dependentes da importação da matéria-prima, especialmente dos países da África Ocidental, justamente os mais afetados pelas crises climáticas e sanitárias. Essa dependência externa é o que nos coloca numa posição vulnerável. E mais, o preço do chocolate está diretamente atrelado à cotação do dólar, o que significa que qualquer instabilidade cambial afeta ainda mais os preços nas prateleiras. Em resumo, se o dólar sobe, o cacau encarece e você paga mais caro pela sobremesa. Enquanto isso, os grandes players da indústria continuam operando com lucros recordes, transferindo os prejuízos da cadeia para o consumidor final. E é aí que entra o questionamento que todo mundo costuma fazer: se tudo aumenta, por que meu dinheiro só desvaloriza? O sistema parece ser projetado para isso. E o chocolate é apenas mais um exemplo de como a inflação está infiltrada em tudo, até nos nossos momentos de prazer. Você realmente acredita que o aumento absurdo no preço do cacau é apenas culpa do clima e de um fungo na África? Se essa fosse a história completa, talvez fosse mais fácil engolir. Mas a realidade é mais amarga do que o chocolate 90% cacau. Por trás dessa crise, existe um mercado bilionário que movimenta contratos futuros, especulação financeira e jogos de poder que o consumidor comum nem imagina. A verdade é que o cacau virou ativo especulativo. Bancos, fundos de investimento e grandes traders usam a commodity como ferramenta para alavancar lucros, mesmo em cenários de escassez. Ou melhor, principalmente em cenários de escassez. Quanto mais o caos é anunciado, maior o pânico, e mais valorizado fica o ativo. A lógica é simples. Eles apostam que o preço vai subir, compram cacau antecipadamente e, quando o valor dispara, vendem com lucro absurdo. Enquanto isso, a mídia tradicional foca nas mudanças climáticas como único vilão, sem citar uma vírgula sobre a manipulação dos mercados de commodities. A pergunta que fica é: será que estão omitindo de propósito? Quem sofre com isso? O consumidor. Quem lucra? Os mesmos de sempre. Os tubarões do sistema financeiro que conseguem transformar qualquer crise em oportunidade de lucro. E aqui está o ponto mais importante para o cliente. Enquanto você sente no bolso, eles fortalecem seus patrimônios. É o mesmo padrão que vimos na pandemia. Enquanto a maioria via sua renda cair, os bilionários aumentaram suas fortunas em trilhões. O jogo é o mesmo, só muda a peça do tabuleiro. Em 2020 era o álcool em gel e os respiradores. Em 2023 foi o arroz, o feijão, o leite. Em 2025 é o cacau. O próximo pode ser o café, o trigo, ou quem sabe até a água. Toda vez que uma commodity essencial entra em colapso, alguém do topo lucra enquanto você tenta sobreviver. A maior ilusão do consumidor brasileiro é achar que os preços são reflexo direto da oferta e demanda. Isso até é verdade, mas só quando se trata de você. Porque para o andar de cima, tudo é orquestrado com precisão cirúrgica. Os lucros não são por acaso. Eles são projetados. E enquanto você tenta entender o porquê do chocolate estar a R$60, alguém está comprando mais um helicóptero. O aumento do preço do chocolate não é só uma curiosidade econômica. Ele é um símbolo de um sistema que aprisiona o brasileiro todos os dias. Porque se até um simples bombom virou luxo, o que mais está sendo retirado da sua mesa, silenciosamente?
Essa é a pergunta que poucos fazem, mas que escancara a realidade de milhões de pessoas. O básico está virando item de elite. O Brasil, país com riquezas naturais, agronegócio forte e um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tem um paradoxo doloroso. A comida, o transporte, a segurança, a energia, a moradia, tudo é caro, precário e mal distribuído. E não é porque falta recurso. É porque o sistema foi desenhado para concentrar riqueza, não para distribuir. O mesmo acontece com o cacau. A matéria-prima que sai de países africanos pobres é negociada em bolsas de valores nos Estados Unidos e Europa. E quem colhe os frutos disso não são os agricultores, são os especuladores. E aqui no Brasil, quem paga a conta é o consumidor final, que compra um produto caro, mal embalado e com menos gramas. Mas o ponto mais cruel disso tudo é que o brasileiro não tem escolha real. A renda média é baixa, os impostos são altíssimos e a inflação corrói o poder de compra todo santo mês. E mesmo que você tente guardar dinheiro, ele desvaloriza parado no banco. Se tenta investir, é bombardeado por promessas vazias, por gurus que vendem soluções milagrosas e acaba voltando ao ponto de partida, inseguro, desconfiado, preso. Enquanto isso, as grandes marcas continuam lucrando com campanhas emocionais de Páscoa, vendendo amor em forma de chocolate a R$80 e o povo compra parcelado em 3 FIIs, como se fosse uma conquista. Essa é a prisão disfarçada de cultura. Uma cultura onde reclamar é errado, mas aceitar ser explorado é normal. Onde falar de dinheiro é tabu, mas viver endividado é rotina. E o mais preocupante, essa prisão não é só econômica, é mental. Porque quando você se acostuma a pagar caro por tudo, você começa a acreditar que isso é normal. E deixa de questionar. Deixa de buscar alternativas. E o sistema agradece. Depois de tudo isso, a pergunta inevitável é: o que fazer? A resposta pode parecer óbvia, mas exige coragem. É preciso parar de jogar o jogo dos outros. Porque enquanto você continuar seguindo as regras do sistema tradicional, aquele que lucra com a sua ignorância e passividade, você vai continuar perdendo. Seja no chocolate, na conta de luz, no aluguel ou no supermercado. A crise do cacau não é uma exceção. Ela é o padrão. Toda vez que uma commodity explode, todo o resto explode junto. Os preços, os juros, a sua ansiedade. E se você não tiver uma mentalidade preparada para isso, vai sempre ser o último a saber e o primeiro a perder. Mas não precisa ser assim. Aquele que questiona, se informa e age com inteligência, entende que o sistema não vai salvá-lo. Por isso, ele busca conhecimento, estuda padrões econômicos, diversifica seus investimentos e pensa fora da caixa. Ele sabe que guardar dinheiro no banco é perder dinheiro. Ele já entendeu que os gurus do mercado tradicional vendem promessas, enquanto os verdadeiros vencedores atuam nos bastidores, silenciosamente, lucrando enquanto o caos domina os noticiários. A saída começa com informação de qualidade, mentalidade antifrágil e ações estratégicas. Não dá mais para esperar que o governo resolva, que os preços baixem ou que a próxima Páscoa seja mais barata. Não vai ser. O que você pode fazer é sair da fila dos que reclamam e entrar para o grupo dos que se preparam. E não, você não precisa virar um economista, um trader ou um especialista em política internacional. Você só precisa de clareza, de uma estratégia bem fundamentada e de foco. Porque a verdade é, enquanto uns choram por um bombom a R$10, outros estão ganhando com o movimento do cacau na bolsa. E a diferença entre eles não é sorte, é visão. A crise é o momento onde as maiores fortunas mudam de mãos. E enquanto o brasileiro médio briga no supermercado por uma barra de chocolate parcelada, o cliente está blindando o patrimônio, aproveitando oportunidades e se posicionando para os próximos movimentos do sistema. A essa altura, ficou claro que o preço do chocolate é só mais uma evidência de que o sistema está falido para quem insiste em seguir o jogo como ele é. O
cacau explodiu, os supermercados repassaram o aumento, o consumidor pagou mais. E no fim, quem lucrou foram os mesmos de sempre. Mas e você? Vai continuar aceitando viver em um país onde até o prazer de comprar um simples chocolate virou privilégio? Vai se contentar em reclamar dos preços ou vai começar a agir com estratégia? A verdade é que não existe mais espaço para inocência financeira. Se você não estiver preparado, o sistema vai continuar engolindo sua renda, seus sonhos e sua liberdade. Mas você pode virar o jogo, desde que mude sua mentalidade e passe a enxergar o mundo com olhos de investidor e não mais como vítima. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilha com alguém que precisa entender como o sistema manipula até os detalhes mais doces da vida. E comenta aqui embaixo. Você ainda vai comprar chocolate nessa Páscoa ou já entendeu que o coelho está trazendo mais dívida do que doçura? Ah, e se você quer mais conteúdos como esse, com análise, contexto e visão estratégica, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. O seu like não é só um clique, é um ato de rebeldia contra um sistema que lucra com sua distração.